É muito interessante o que você falou. Eu também aprendi isso na escola, né? Os índios eram vagabundos, ou então. E é uma coisa que não é dita, a perversidade que foi a escravidão negra. Os negros, eles eram servis, porque eles perderam tudo. Você tem um filme muito bom que acho que vai concorrer ao Oscar esse ano, é do ano passado, Mulher Rei com a Viola Davis. Maravilhoso, eu vi no cinema. Maravilhoso, assistam. Ele tem um toquezinho hollywoodiano, mas é muito bom para contar a história da África. Um filme em que nós brasileiros somos os vilões, tá, gente? A gente chega lá como traficante de escravos Exatamente. no filme. Em primeiro lugar, basta dizer que a Viola Davis protagonista absoluta. É um filme incrível e mostra realmente assim, os grandes responsáveis. Afinal de contas, nós brasileiros fomos o último país a abolir a escravidão. Sim. Então, se a gente participou, a gente não só... a escravidão não só passou por aqui, não. Nós brigamos para que ela persistisse, para que ela continuasse. E quando ela não continuou e a gente abriu mão da escravidão e houve a assinatura da Lei Áurea, por conta de uma pressão internacional, de fechar, inclusive, acordos com o país, de não haver mais importação e exportação. Então, foi por uma pressão, não por uma vontade. Quando a gente cede essa pressão, o que eu ia falar um palavrão aqui. O que os filhos o que eles mãe fazem? Eles botam toda uma lei para prejudicar a vida desses negros. Por isso que quando a gente fala em reparação histórica, sim, é porque... Aliás, tem um filme muito bom na Netflix agora, saiu agora, é uma comédia com Ed Murphy, comédia nova da Ed Murphy que está no Netflix, que eu esqueci o nome agora do filme. É uma comédia que mostra essa relação de brancos judeus com negros muçulmanos, e aí vai pegando um pouco de história, de dito, e quem sofreu mais, quem sofreu menos, e essa história toda. A verdade é o seguinte: se nós não estamos na ponta, se nós não somos burguesia ou amigos do rei, nós vamos sofrer. Pode ser que hoje não estamos sofrendo, por isso que a gente vê muito pobre de direita. Mas uma hora vai. Então, a nossa luta e o nosso repetir, o nosso babar aqui, incansável de fala, é para que no futuro não aconteça com eles, porque a corda, lembre-se você, nunca esqueça disso, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Exatamente. Uma coisa que eu ia te falar, né, Gustavo? A escravidão, o racismo, ele é tão sério, ele é tão complicado. Isso é que as pessoas precisam entender, gente. Não é lacração isso. A cultura europeia branca, que depois vai virar a cultura do império agora norte-americano, ela embranqueceu a história de Jesus, que era um cara do Oriente Médio. Ela embranqueceu a história de Maomé. Ela embranqueceu a história de todos. As histórias, elas são revistas. Hã? Cleópatra, que era negra, notavelmente, vindo daquela região toda ali, ela virou Elizabeth Taylor. O Fernando Drummond, rapidamente entendendo o que está acontecendo com ele nessa live, ele apareceu depois de 2 horas, ele falou: vocês vacilam, mas eu amo vocês. Um beijo, Fernandão. Te amo, amigo. Vai lá, Gustavo. Mas é isso. Então, eles embranqueceram a história de todo mundo, né? O Jesus de olhos azuis e tudo. Claro que não veio só de Hollywood, veio de uma coisa mais antiga, né? Mais romana, que eles parecessem mais com os romanos e tal. Mas a verdade é que a gente sempre quis dominar. Por isso que quando eu entendo muito meus amigos pretos, quando batem na questão da apropriação cultural e tudo, porque tiraram tudo deles, né? O Ilê, agora está chegando o carnaval, no Ilê não desfila branco. Não desfila branco. Isso era uma coisa entre os turistas de Salvador, porque queriam pagar, queriam participar daquilo, queriam... E aí o vovô do Ilê sempre disse uma coisa que um amigo meu, que é o Sullivan Bispo, que é maravilhoso, um comediante, ele disse uma coisa, falou assim: Gustavo, tiraram tudo da gente, todos os blocos, inclusive o carnaval.
A única coisa que sobrou foi o Ilê. Se a gente liberar o Ilê para o branco, a gente vai ter o quê? Então, recolham as suas, as suas vantagens, que nós temos muitas. E o nosso papel como brancos, né, Gustavo? Eu falo isso até de uma posição altamente contraditória. Meu pai é negro. Minha avó era analfabeta e foi escrava. Eu venho de família negra, meu cabelo é crespo, ele não é liso, mas eu sou visto, até porque eu fiz USP, eu fiz 2 faculdades, eu sou visto como branco. Então, eu sou visto. Eu acho que o nosso papel como aliados, a gente tem que parar as pessoas brancas de serem infantis e querer participar de tudo e dar esse espaço que o pessoal preto quer reivindicar. Exatamente. É o básico. Eu acho que assim, somos 2 brancos numa live falando sobre racismo e racismo estrutural. Mas o que a gente está dizendo aqui é basicamente de abrir um espaço e dizer assim, eu cedo o meu espaço. Porque nós não estamos falando de dor, nem de reparação. Porque a dor só sabe dizer quem vive, quem sente. Eu nunca vou saber o que é. Você é filho de negro, teu pai é preto, tua avó era escrava, mas você não sabe o que é um sacode da polícia. Exatamente. Não sabe. Eu não sei o que é um assalto. Eu posso imaginar o que seja, mas não sei. Entendeu? Então, de fato, não sei. Eu, por exemplo, eu fui atingido agora, há pouco tempo, todo mundo sabe o caso da violência que eu sofri. 2 pedradas. Acharam rapidamente, é o homem negro. Uhum. Agora, e se fosse um amigo meu branco, bêbado, que me desse 2 pedradas na cabeça? Será que teria o mesmo desenrolar tão rápido, com a polícia fazendo questão de dar coletiva de imprensa, etc? Não, claro que não.